Bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse bate-papo de gestão, coordenado pelo APL de Gestão. E hoje nós vamos falar um tema bastante interessante. Deixa eu pegar minha colinha aqui, o nosso parceiro Gumercindo Fernandes, que é especialista em gestão empresarial e sucessão, né? Gestão empresarial e sucessão empresarial. Tema bastante importante para as empresas, para os empresários, que acabam entrando numa maratona do dia a dia e dando foco a esse tema, e quando se vem numa necessidade de fazer a sucessão, acaba não sabendo o que fazer. E o Gumercindo é especialista em apoiar as empresas nisso, né? E o tema de hoje do Gumercindo é família empresarial e os seus desafios. E isso a gente vê muito, nós que trabalhamos aqui, consultores com gestão de todos, né? O APL Gestão é uma reunião de consultores que ajudam as empresas, né, em sua gestão. Nós vemos muito isso, empresas familiares, e vemos de perto os desafios que as empresas têm. O Gumercindo está aqui hoje para esclarecer e falar um pouco sobre isso, quais são esses desafios e como que a gente soluciona eles. Certo, Gumercindo? Então, a bola está com você. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos que estão nos assistindo, aos companheiros. E eu gostaria de me apresentar um pouquinho. Eu sou Gumercindo Fernandes, trabalho com gestão empresarial, gestão da empresa familiar, e faço parte do APL de Gestão de Londrina, grupo de consultores na área de gestão, para assessorá-lo e dar todo o apoio à pequena, média, grande empresa da nossa região. Então, pessoal, a gente trouxe um tema que seria um tema, assim, vamos dizer, que preocupa muito as empresas, preocupa muito as famílias, mas as atitudes são muito poucas tomadas antecipadamente nesse campo, nessa área da sucessão empresarial ou sucessão familiar. Então, a gente gostaria de trazer algumas reflexões hoje, né, que pudesse contribuir para que os nossos empresários e empreendedores pudessem pensar num caminho. Puxa, eu precisava começar alguma coisa nesse sentido da gestão empresarial no campo da sucessão empresarial ou sucessão familiar. Como é que eu posso fazer? A quem eu devo consultar? A APL de Gestão e, no caso das nossas empresas, temos conhecimento desse tema, gostamos de trabalhar ele é bastante intenso, por sinal, né? E estamos à disposição para atendê-los. Nesse momento, eu vou compartilhar com vocês uma tela para ir podendo dar um norte nesse conteúdo que estamos trazendo aí para fazer desse, né, bate-papo aí conosco mais direcionado, tá ok? Então, vou compartilhar uma tela com vocês aí. O grupo aí da APL, tá vendo a tela aí, aparecendo a tela? Ok? Bom, pessoal, eu sou o Gumercindo Fernandes, faço parte, então, do APL de Gestão de Londrina. No caso, então, pessoal, famílias e negócios na economia mundial, né? Vejam só, a família empresária, que é o tema que a gente está trazendo, ou muito confundido na frase empresa familiar, a empresa familiar, ela surgiu antes da multinacional, ela já existia antes. Na verdade, ela é a célula menor que deu início a isso tudo. Ela já remonta desde o tempo do Império Romano. E era muito ligado, assim, à empresa familiar. Tinha uma pessoa que tinha um ofício, o ferreiro, por exemplo, né? O ferreiro, ele tinha um ofício dele, ele faz
fazia as armas ou ferraduras, rodas de carroça, e ele ensinava automaticamente no dia a dia, né, para um filho ou uma pessoa que estivesse junto com ele, familiar, né? E então essa habilidade que o ferreiro tinha, ele passava para o filho. E aí o filho dava continuidade ao negócio, que era uma habilidade do pai ou talvez até do avô, né? Então, veja só, o ferreiro, como exemplo aqui no caso, ele era uma sequência natural, né, natural da empresa familiar por habilidade. A pessoa transmitia a sua habilidade, né, assim como tem o sapateiro, né, tem, por exemplo, o sapateiro, o ferreiro, ou o pessoal que fazia sela, ou que tem trabalhos manuais, né? Então o pessoal passava aquela habilidade para uma pessoa da família. E isso caracterizou, quando começou a formalizar alguma coisa, se caracterizou como a empresa familiar, a unidade familiar. Ela dá sequência ao negócio através de uma habilidade que ele aprendeu junto dentro da própria família. Então, mesmo depois da Revolução Industrial, que daí já é uma mudança, né, de comportamento, na Revolução Industrial já entra o capitalista, já entra o investimento, né, a organização da empresa em uma produção, né? O grande exemplo disso é na indústria têxtil da Inglaterra, né, que o algodão, de fazer tecidos, né? Antes se fazia o tecido, né, mais familiarmente, que também ensinava seus familiares a fazer, seria a unidade da empresa familiar. Mas depois veio a produção em série, no caso da Ford, também é outro grande exemplo de carro, na Revolução Industrial, mas começa mesmo lá na fábrica têxtil, né, de tecidos, né, os tecelões, né? Antes você tinha a unidade de tecelão em casa, ou depois da Revolução Industrial você tinha grandes fábricas, onde tinha um investidor, o capitalista, que colocava, né, os seus recursos, né, para fazer no caso uma produção em sequência, uma produção, né, mais organizada. Mas a unidade familiar sempre existiu e continuou existindo, né? Mas a gente sempre chamou e chama até hoje e fala normalmente assim, a empresa familiar, a empresa familiar. Mas tem diferença de se falar empresa familiar de empresa empresária, né? Família empresária? Qual é a diferença que poderia ter nisso, né? Isto aqui é uma família empresária ou é uma empresa familiar, né? Essa é uma situação assim usual que você vê, né? Um casal com os seus filhos, com netos, isso e tocando no caso aqui do exemplo rural, uma empresa rural, tocando uma plantação de algodão. Então, isso aqui é uma empresa familiar rural. Ou é uma família empresária? Né? Então, isso é uma família empresária ou é uma empresa familiar? Então, olha que interessante, né? Essa foto mostra exatamente como a gente sempre pensa primeiro na nossa cabeça, assim, empresa familiar. Mas esse grupo que você está vendo na foto aí, chama-se Grupo AMAGE, é o maior grupo empresarial familiar do agronegócio do Brasil. Eles chegam a plantar em algodão 60 mil hectares de algodão. Então, eles já não são mais uma empresa familiar como nasceram no início, no começo ali, onde o casal, mais um filho ou não, é que gerenciava todo o negócio. Hoje eles têm supervisores, gerentes de produção, processos muito claros de produção, indústrias, né? Um pessoal que fatura mais de 60 milhões de dólares por ano. Mas, quando você vê essa fotografia deste grupo, desta forma, é uma empresa familiar. Sim, começou como uma empresa familiar, mas ela andou, ela se modernizou, ela se transformou numa família empresária. Então, geração após geração, sempre começa assim, tem um fundador, a esposa, geralmente começa com um casal,
né, que tem uma unidade fabril, ou fabrica alguma coisa, ou vende, ou comercializa. Eu visitei uma empresa essa semana, que é de couros, né, que faz artigos de couro, bolsas, pastas, né? Começou o casal, né? Só o casal mesmo começou fazendo na garagem de casa. Ele era uma empresa familiar. Mas à medida que entra a segunda geração, a terceira geração continua no processo produtivo, né, daquele negócio que a família iniciou com o fundador, aí já começa a ter mais pessoas no processo. Inicialmente, às vezes, é o fundador, a sua esposa, mais um filho. Mas aí esse filho casa, tem a nora. Ou se é uma filha, ela casa, tem o genro. Aí, às vezes, o genro gosta também daquela atividade do sogro. Aí ele é convidado a participar. Aí ele já entra também no processo do negócio. Então, isso vai sendo assim um processo natural acontecendo, né? Vai acontecendo naturalmente, geração após geração, quando aquele negócio da família, além dos fundadores, que tem o amor, que tem a emoção por aquele negócio, também se apaixonam, começam a gostar, um filho, uma nora, um genro, um primo, às vezes também pode gostar, ele também é familiar, né? Ele entra no processo produtivo, ele começa a fazer parte do negócio. E aí, nesse momento, começam a haver algumas divisões, né? Divisões de trabalho, aí tem centralização também de comando, o fundador, né? E é natural isso, né, gente? É muito natural que o fundador de um negócio, de uma ideia, que ele começa a ter um sucesso, ele começa a ter uma alavancagem, um reconhecimento, ele tem um amor próprio daquilo, ele não gosta de perder, né, o comando, porque ele fundou, a ideia nasceu dele, ou dele junto com a esposa, ou somente dele, ou junto com um outro irmão. Eles começaram o negócio e aquele amor do pioneirismo está neles, né? Então, às vezes, eles também não gostam de passar assim, o comando daquela empresa para outro familiar, mesmo que seja o filho, automaticamente. Ele está sempre presente, ele gosta de estar junto, né? Enquanto o negócio, ou vamos dizer assim, o negócio da família, ele é de um volume pequeno, as decisões são fáceis e comunicáveis entre si, tudo funciona muito bem. Até que as coisas começam a crescer, porque, então, problemas nem sempre nem sempre aparecem quando não se está crescendo. Problemas também aparecem quando se está crescendo, quando se está se desenvolvendo. Quando a empresa começa a crescer, vão aparecer problemas para ser solucionados. E quando a empresa é de fundação já familiar, o início dela, aí existe as emoções, os conflitos familiares, as questões familiares e as questões empresariais, que são dois tipos de questões que andam juntos, mas nem sempre deve ser, como se diz, resolvidas juntos, né? Problemas de família não deveriam ser resolvidos dentro da empresa, né? E é o que acontece na empresa familiar, que muitos problemas de família são levados para dentro da empresa e as decisões são tomadas assim com muito mais emoção do que com a razão. Então, uma das questões que a gente traz nessa diferença de família empresária para empresa familiar é como as decisões são tomadas, né? É como as decisões dentro da empresa são tomadas. Então, uma família empresária é aquela em que as responsabilidades dos familiares está em relação à empresa, assim como pode ser sócios também. Está baseada também num conjunto de regras e normas com transparência, com clareza, né? Que nós podemos chamar de protocolo familiar, né? Ou protocolo empresarial. Na empresa familiar, as regras não são muito claras, né? Elas não são muito planejadas, né? Elas não estão bem definidas. As decisões são tomadas um pouco por todos, né? Depois gera conflitos dentro da empresa, né? Por quê? Porque quem é que tomou essa decisão? Por que foi tomada essa decisão, né?
E numa família empresária, que também é composta por pessoas familiares que tocam um negócio, que levam um negócio adiante, né? Só que cada um tem um papel definido, né? Ele tem um papel dentro da empresa. Na família, ele é pai, avô, irmão, primo, esposo, né? Esposa, mas na empresa ele é supervisor, ele é gerente de produção, gerente financeiro, gerente de marketing. Ele usa um outro boné, né? Um outro chapéu. Então ele tem assim papéis diferentes, né? Quando ele está na família, ele tem um papel, né? Um papel de conselheiro. Se ele é o pai, o avô, olha, já passei por isso, já estive, né, nessa situação. Agora, quando ele está na empresa, ele pode trazer essa bagagem toda, né, para contribuir para aqueles que estão sucedendo, né, que estão sendo sucessores do negócio da família. Então, o grande desafio da empresa familiar virar uma empresa, uma família empresária, né, é que ela precisa saber separar um pouco os papéis, né? Porque quando ela não separa esses papéis, isso pode ser muito danoso para o negócio, né? Porque daí as decisões tomadas dentro da empresa familiar, elas são muito mais emocionais do que pela razão. Mas que interessante, né? Muito tempos atrás, a gente talvez, o planejamento não se fazia parte muito da conversa da família, né? Ia se tocando por intuição, por emoção, por vontade dos fundadores, dos pioneiros que estavam à frente daquele negócio. E quando os negócios estavam dando certo, a emoção tomava mais conta ainda, né? Ela toma mais conta, porque ela empolga, ela traz, estamos indo no caminho certo. E havia muita intuição, né? Bastante intuição. Mas hoje nós temos ferramentas de gestão, né? Até um colega nosso, o Facina, apresentou o planejamento estratégico num outro tema da PL de gestão, que já está rodando aí para todos assistirem, o planejamento. E o planejamento, gente, nada mais é do que profissionalizar a empresa, né? Então, pode ser feito, né? Você pode trazer os conceitos da empresa familiar, tratar juntamente com seus fundadores, pioneiros e possíveis sucessores um planejamento para profissionalizar a empresa familiar. Quando você começa a profissionalizar a empresa familiar, então você está caminhando para ser uma família empresária. Aí eu não deixei de ser família, não deixamos de ser família, mas nós vamos tratar algumas coisas de forma com acordos, regulamentos e regras e normas que dê mais transparência no funcionamento do nosso negócio. Mesmo assim, somos família. E como família, cada um vai poder exercer seu papel dentro da família empresária. Porque a grande questão da família empresária, né, geralmente, né, a razão, né, não é na família empresária, a razão rege a tomada de decisões, ela é mais profissionalizada. Na empresa familiar, a fazer a gestão do patrimônio, empresa e família é uma mistura, né? É uma mistura de tudo ao mesmo tempo, né? Então, o grande desafio da empresa familiar para virar família empresária está em trabalhar essas três questões, esses três temas que estão presentes na empresa familiar ou na grande empresa, né? Que é a propriedade ou patrimônio, a família que deu origem, né? E através do seu trabalho criou uma empresa, criou um negócio e conseguiu amealhar, conseguiu conquistar a propriedade, o patrimônio. Então, essa família conseguiu, através do seu negócio, conquistar uma propriedade, conquistar um patrimônio. Nada mais justo do que ela ter o amor, né? Estar sempre envolvida, né? Emocionalmente com isso, né? Mas esse é o grande desafio. Quando ela começa a crescer e começa a existir mais pessoas da família ligadas ao negócio, à empresa,
ela começa a ter dificuldade para tomar decisões não emocionais, porque as decisões emocionais geram conflitos. Alguns gostam, outros não gostam. E lógico que o fundador, o pioneiro, ele vai trazer para ele, normalmente, a chamada da decisão, porque ele começou o negócio. Ele tem a experiência, ele talvez passou mais tempo, né, muito mais dedicado a isso, para que o negócio avançasse. Então, ele tem uma dificuldade de passar esse bastão. Então, os grandes desafios que a família, a empresa familiar enfrenta para se tornar uma família empresária é essa questão da família e o negócio. Família e negócio andam muito junto, né? Porque elas estão ligadas nesse trinômio, né? Patrimônio, família e empresa. Como elas estão ligadas nisso, família e negócio sempre estão muito juntos. Eu não consigo me desligar do negócio quando eu vou para casa. E quando eu estou em casa, eu também estou falando do negócio, né? Então, isso vai gerando alguns conflitos, né, familiares que não deveriam ser resolvidos na empresa, deveriam ser resolvidos na família. Para isso, precisamos o quê? Do planejamento, né? Então, a identificação do sucessor é um desafio para a empresa familiar. Em muitas famílias, né, essa questão do sucessor é confundida com o herdeiro. E às vezes o herdeiro homem, ou às vezes o herdeiro mais velho, né? Então, às vezes o herdeiro, o fundador, o pioneiro, às vezes quer que o herdeiro seja o filho mais velho ou a filha mais velha, né? Ah, mas o filho mais velho ou a filha mais velha, às vezes não tem a competência gerencial, ela não tem a competência de empreendedorismo. Muitas vezes ela quer uma outra profissão para ela, além do negócio da família, vai estudar direito, vai estudar medicina, vai ter uma outra atividade profissional que lhe satisfaça os seus desejos e sonhos. Aí frustra o pioneiro. Às vezes o herdeiro, né? Mas essa pessoa, mesmo não continuando o negócio da família, ela continua sendo herdeiro. A gente vai poder tratar de um tema com vocês também aqui, o que é herdeiro e sucessor. Mas, pincelando, né, um pouquinho, essa pessoa não deixa de ser herdeiro. Agora, sucessor é aquele que, puxa vida, eu gosto do que meu pai faz, eu gosto desse negócio aqui, eu me sinto muito bem, muito ambientado com isso aqui, eu gostaria de dar continuidade. Mas para me dar continuidade, essa é uma forma de identificar o sucessor. Mas para dar continuidade, eu preciso o quê? Me treinar. Eu preciso desenvolver habilidades e competências para continuar na empresa e dar continuidade nessa empresa, para que essa empresa vire uma família empresária. Ela vire realmente uma empresa, né? Então, a profissionalização da empresa é outro grande desafio que está imposto, né? Profissionalização da empresa. E muitas vezes isso não acontece porque o gestor, ou o fundador, o pioneiro, ele tem muita dificuldade, né, em planejar enquanto em vida, conjuntamente com o possível sucessor e seus familiares. Se ele adotasse um protocolo familiar, adotasse que ele iria implantar uma gestão da empresa familiar, ele planejaria junto, né, em vida, enquanto ele está desenvolvendo o negócio, junto com o seu filho, com a nora, com o genro, com aquele que foi identificado como sucessor, aquele que gosta do negócio, tem paixão por ele, está junto, quer aprender isso aí, né, ele poderia planejar em vida este momento, né? Ou o momento futuro, que planejamento é o futuro, né? Então, não esperar acontecer algo que eu não gostaria, né? Que é a fatalidade, né? Esperar acontecer o evento da fatalidade para então tratar dessas questões no inventário, na divisão de bens. Não é esse o bom momento, né? O bom momento é você poder sentar com as pessoas que fundaram a empresa. Se eu sou o filho ou o neto e eu sou identificado como o sucessor, o mais gostoso de tudo e o mais, vamos dizer assim, que traria grandes benefícios ao desenvolvimento da empresa, seria eu poder sentar com meu pai, sentar com meu avô, que foram fundadores da empresa, e conversar com eles
como foram as dificuldades, como é que elas foram superadas, né? Qual foram as experiências, os aprendizados adquiridos. E aí eu vou carregar essa informação para frente. Então eu vou dar um passo muito mais rápido, eu vou poder cortar alguns atalhos, porque não vai ser necessário eu passar por todo aquele processo. Eu tenho a experiência daqueles que já fundaram, do pioneirismo, né? Então eu posso, através disso, ganhar tempo, ser uma empresa mais ágil, né? Eu posso ser uma empresa mais ágil. Então, a empresa familiar, para virar, né, família empresária, ou empresa mesmo, eu preciso tratar família e negócio, o desafio está aí, né? Preciso colocar a razão acima da emoção, quando eu estou falando do negócio, né? Preciso identificar melhor o sucessor, fazer acordos entre os parentes da família que estão dentro do negócio, acordos de sócios, que eu também posso ter outros tipos de sócios dentro da empresa, que não são da família. Preciso criar um protocolo familiar, né? Regras claras e normas claras, como participar da empresa, como é que eu tenho que ter, como é que eu vou subir dentro da empresa, né? Desenvolver as competências, né? Gestão da empresa, né? Como é que eu implanto a gestão? É a profissionalização da empresa. Então, os desafios são geralmente esses que permeiam a empresa familiar para se tornar uma família empresária. A profissionalização, qual que é a vantagem de eu profissionalizar a empresa, né? Eu aumento a sobrevivência da empresa no longo prazo. Eu consigo incorporar processos mais eficientes, né? Eu fico mais competitivo, né? Né? Potencializo o meu quadro de colaboradores, inclusive os filhos, os netos, aqueles familiares que estão junto, né? Eu vou tratar as questões de melhorar a competência dessas pessoas para tocar o negócio da família, né? Eu posso continuar, né, como se diz, no conselho de administração. Eu conheço uma empresa que criou o Conselho dos Anciões. Aqueles que atingiram mais de 70 anos, já se aposentaram, eles continuam pertencendo ao Conselho de Anciões da empresa. Por quê? Porque eles já passaram por vários ciclos, né, de coisas boas e coisas ruins no negócio. Eles podem contribuir com a sua experiência para que os mais novos, né, utilizando de ferramentas novas agora na gestão, possam superar aqueles desafios de forma mais rápida, mais efetiva, mais com eficiência. Então, reduz o conflito entre as pessoas. A profissionalização traz você para o campo das decisões mais racionais, né? Então, esses são os grandes desafios, né, que a empresa familiar enfrenta. Mas a empresa familiar, ela está aí, ela continua nascendo cada vez mais, né? Ela é uma forte presença na economia global, ela é uma forte presença na economia do Brasil, né? Ela é responsável aí pela, vamos dizer assim, a renda bruta, o faturamento das empresas, com mais de 60% do setor, né? Então, a empresa familiar é ela que impulsiona novos negócios, né? Hoje nós estamos vendo nascer bastante startups, né? Aí já tem uma diferenciação, mas muitas vezes nasce do negócio da família, né? De entender a própria necessidade que a família tem, um dos jovens, um dos mais novos, que estão agora ligados às ferramentas digitais, ele vê uma solução que ele pode colocar dentro da empresa familiar. E aí nasce também uma startup dentro da empresa familiar. Então, são modelos diferentes que estão nascendo que vão exigir mais ainda o quê? A profissionalização da empresa familiar, né? Então, a empresa familiar hoje, ela tem que estar atenta a estes desafios que ela enfrenta, né? Esses desafios, porque ela vai continuar existindo, mas ela pode existir de uma forma mais profissional, ela pode existir, vamos dizer assim, de uma forma, utilizar-se da ferramenta da gestão para ela profissionalizar o seu grupo, né? Trabalhar mais em cima da meritocracia, né, na empresa. Se ela conseguir diferenciar família de negócio, ela já diminui sensivelmente o conflito de gerações que ocorre dentro da empresa familiar, né? Então,
existem ferramentas, existe forma, e também precisamos, assim, dar talvez uma sugestão que né, é que nem você jogar xadrez, né? A empresa familiar, quando você está dentro de uma partida de xadrez, né, você está jogando xadrez, você está absorvido por o que está acontecendo naquele jogo ali, naquele momento. Às vezes, quem está de fora, né, assistindo o jogo, ele está até vendo a jogada que deveria ocorrer no próximo lance. Mas você que está envolvido emocionalmente naquele momento ali, que você que está dentro do jogo, às vezes você não vê o mais óbvio. Então, esse entra o papel do consultor, do gestor, né? Esse entra o papel de você contratar, né, o profissional que pode te auxiliar a fazer essa transição, a enfrentar esses desafios de forma mais profissional. Porque um gestor de fora ou um consultor que trabalha com essa questão, ele vai fazer perguntas para criar o protocolo familiar. Ele vai te trazer reflexões para você identificar melhor o sucessor, você planejar o planejamento, planejar, né, o futuro da sua empresa, a profissionalização da empresa. Então, ele vai trazer reflexões que ele está olhando de fora e ele está vendo. E aí, os sócios, ou fundadores, ou pioneiros que estão envolvidos emocionalmente, às vezes não está conseguindo ver o óbvio, porque está envolvido nessa trama, né, de deixar propriedade, patrimônio, família e empresa sempre misturado, não conseguir separar essas três questões de propriedade, família e empresa. Então, pessoal, o que a gente está trazendo nesse tema para vocês aqui, dando uma contribuição, é que nós podemos, como profissionais, contribuir para fazer essa transição, empresa familiar para família empresária, né? Nos colocamos à disposição para que você possa nos consultar, contratar e outros, né, outros contratos profissionais, porque planejamento é possível na empresa familiar, né? Então, é exatamente isso que a gente gostaria de deixar para vocês hoje aqui, né? Esse tema tão emocionante, tão empolgante, que ele realmente deixa assim, mexe conosco, né? Faz a gente refletir e olhar para a nossa empresa hoje, para aquilo que estamos fazendo no dia a dia. E deixar aqui o recado e agradecer por este momento aí a todos, né? E deixar esse tema aí como contribuição, né? Um bom trabalho a todos e vamos a mais um dia de nossa rotina. Ok? Obrigado. Só um pouquinho, Gumercindo. Eu queria, não sei se tem alguma pergunta, mas eu queria fazer um comentário. Eu que trabalho com recursos humanos, né, eu vivencio muito isso. Então, assim, um sinal claro que uma empresa familiar está já no ponto de ser empresa, como é que é? Família empresarial. Família empresária. Família empresária é quando eles me chamam para cuidar da gestão de recursos humanos. Opa, estão profissionalizando mesmo, né? E uma coisa que eu observo é que, assim, nessa coisa de sucessão, às vezes a empresa até tem um sucessor realmente, mas esse sucessor, que pode ser o filho ou o sobrinho, ele vem cheio de ideias novas. E, às vezes, o fundador tem uma certa resistência, né? Porque eu vejo muito, assim, empresas que têm sucesso é quando o fundador não tem essa resistência, aceita o diálogo, pelo menos, do que esse sucessor tem em mente. Porque tem empresa que eu vejo empacar muito nessa sucessão, quando o fundador fala, bom, eu fiz assim sempre deu certo, e aí não fica um impasse. Isso acontece mesmo, né, Gumercindo? Muito bem colocado, Tânia. Exatamente isso daí, porque existe um sentimento muito forte do fundador, né, de passar, né, será que vai dar certo? Será que essa pessoa vai dar continuidade, né? E também existe muita ansiedade do sucessor, né? Pô, eu aprendi coisa nova e agora o pessoal está fazendo tudo de forma antiga, eu quero mudar tudo, quero promover uma mudança geral, né? E aí que é o segredo, talvez a mágica do negócio, a mágica está exatamente aí, né? Quando eu consigo ouvir
a experiência de quem fundou e estar aberto ao novo que está vindo do sucessor, conseguir estabelecer o diálogo para daí avançarmos juntos para essa transição. Né? Poxa, ó, fantástico. A tua pergunta e tua observação, eu percebo. Exatamente isso. E as que têm sucesso é que tem esse casamento. Né? Exatamente. A mágica está nesse momento aí. É um momento mágico. Quando acontece, a transição flui, né? A transição flui. Quando não acontece, vira conflito, né? E aí começa a se arrastar, ficar difícil, e parece que o fundador, o pioneiro, aí começa a boicotar o sucessor, e o sucessor boicotar o fundador, e aquele negócio... E vira uma coisa. Exatamente. A questão comportamental é muito forte, né? Porque no momento em que vai se buscar a regulamentação da questão patrimonial, da questão da gestão, eles já estão mais maduros. Eles já passaram essa fase da flexibilização, de internalizar um outro comportamento para enxergar aquilo como um momento de crescimento da empresa, de continuidade da empresa, né, familiar. É o pulo do gato. É o pulo do gato. Eu gosto de chamar assim, um momento mágico, é um momento muito mágico. A gente já passou por isso, já fez isso com várias empresas, e algumas empresas dão esse momento mágico, o pulo do gato, como a Márcia falou, né? Eles criam esse momento, muito rico. E algumas têm muita dificuldade de criar esse momento. E aí o documento pode dar um fôlego para que essa emoção mude, né? Um protocolo familiar, um acordo de sócios bem feito, aí ele pode dar um momento de reflexão, um momento de transição, mas as regras daí começam a nortear o processo e aí as coisas começam a acontecer. Aí um momento mágico pode acontecer em outro momento, e aí esse respeito, esse entendimento, e aí começa a fluir. Mas pode demorar anos também, viu? Pode demorar anos. É importante aí o tema, Gumercindo. Parabéns aí, porque a gente vê a gente que atua aí com o SEBRAE, Associação Comercial, sindicatos, a mortalidade é muito alta, né, das empresas familiares aí. A durabilidade delas são muito baixa, né? Então aí é um tema importante, né, de se planejar de forma antecipada, profissionalizar, né? E dentro desse processo aí onde de repente pode ter os sucessores, mas de repente não gostam, não estão capacitados, né? E algumas empresas têm usado de capacitar fora para depois voltar para dentro da organização, né? Então é uma forma também de preparar o sucessor. Então treina lá fora, prepara, né? E depois vem, ou então se profissionaliza, ou a última opção, né, é trazer um profissional de fora aí, né? Então é um tema extremamente importante aí, devido à mortalidade. Hoje a gente vê aí que 90% ou mais por cento são empresas familiares, né? Então eu acho que o APL tem essa preocupação de aumentar essa durabilidade, ter uma longevidade dessas empresas familiares aí, né? Por isso a gente tem aí vários temas também que o APL pode ajudar, né, as empresas familiares aí, tá? Muito bom aí. Daqui a pouco vou estar me ausentando, estou inclusive com eventos aí com o SEBRAE, né? Mas foi muito bom aí, ok? Bom fim de semana aí. Muito bem. Gumercindo. Pois não, pode falar. Você falou aí da questão da sucessão, é bem complexo mesmo, né? Você falou dos sucessores, que às vezes são filhos, netos. Hoje a informação está disponível com uma certa facilidade, então as pessoas aprendem mais rápido, entendeu? Aprendem mais rápido, tem informação, aprende mais rápido. Uma metodologia, uma forma de fazer, de trabalhar com o negócio. Agora eu pergunto, como é que você trabalha essa questão? Porque, às vezes, o jovem, ele aprende rápido, ele quer aplicar rápido. Mas quem é o dono quem é pai do filho, que é o negócio familiar, é o fundador. Como é que você trabalha a questão de
balancear isso, ou seja, equilibrar isso para que a pessoa, porque o jovem quer tirar o fundador. O fundador não tem importância lá. Ele quer tirar. Como é que você trabalha isso no dia a dia, nas suas consultorias? Então, é um pouco do que a Tânia trouxe aí, né, dessa ansiedade do sucessor e a resistência do pioneiro, né? Primeira coisa, não existe maneira assim mágica. O que existe tem que sentar a família e fazer um acordo, fazer um protocolo familiar. Como é que nós vamos funcionar, né? Então, o primeiro passo é criar uma primeira reunião onde os familiares participam, só os familiares, não colaboradores, gerentes, supervisores. E ali, naquele momento, nós falamos, agora, este momento, cada um vai colocar aquilo que mais te aflige, que mais te causa ansiedade. E vamos colocar numa mesa, vai vir à tona, primeiro, todos esses conflitos existentes. E nesse momento a gente vai chamar isso de conselho familiar. Então aqui vão ser tratadas questões do que te aflige, do que te traz ansiedade familiarmente. Eu não sou ouvido porque eu sou novo, você não me escuta, eu sou mais velho, tenho mais experiência e vocês também não me escutam, quem manda aqui sou eu. Quer dizer, vai vir todas as emoções, esgotar as emoções no conselho familiar, para então nascer um protocolo familiar, onde, quando estamos na empresa, definição de papéis de cada um de nós. E aí primeiro se esgota, né, aquela ansiedade, aquelas incomodações que estão em cada um de nós durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, sabe? Depois que isso é esgotado, aí você se avança. Por isso que protocolo familiar, sucessão familiar, não é um evento, ele é um processo, né? Ele é um processo que começa e vai sendo gerido e vai acontecendo para que as coisas vão tendo um passo a passo, né? Às vezes, para chegar no protocolo familiar de uma pequena empresa, leva 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, para chegar no protocolo familiar, para daí ela dar o passo maior na profissionalização. Então, são momentos, né? Mas você tem que dar o primeiro passo. Agora, apesar de todos os conflitos, apesar de todas as ansiedades que houver, nada melhor do que começar com todos presentes em vida. O fundador, o pioneiro, o neto, o filho, o genro, a nora. A melhor coisa de tudo, por mais que pareça confuso, dar início com todos ainda em vida, estando ali para poder opinar, né? E isso é planejamento. Se der esse passo com todos em vidas, eu estou adotando planejamento. Se eu esperar a fatalidade, aí eu vou esperar a lei resolver parte disso, né? Aí já é um pouco diferente. E no Brasil, infelizmente, na questão da sucessão familiar, a espera pela fatalidade para se tocar nesse assunto é muito mais forte do que o planejamento no momento atual, né? E isso dificulta esse processo, né? Porque é um processo, não dá para fazer com uma reunião, com um dia, não. Às vezes vai levar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e aí as pessoas vão se entendendo, vão tendo mais transparência, vão compreendendo a ansiedade do mais novo, vão entendendo a experiência do mais velho, e aí as coisas vão acontecendo. Mas é um processo, viu, Barroso? Ele começa por um processo. Ok, valeu. Mercedes, posso fazer uma pergunta? Claro. Vocês falavam da ansiedade, falaram sobre aquele momento de virar a chave, né? Quer dizer, não existe um momento de virar a chave entre o negócio e a empresa, né? Quer dizer, eu tenho um negócio, eu tenho uma fazenda, uma serralheria, eu tenho alguma coisa e isso ele cresceu e começou a dar certo, né? Aí vai chegar um momento, o que você está colocando, que chega-se um momento que você tem que virar essa chave entre negócio e empresa, né? Exato. Como que esse empresário... Aí vamos falar um outro negócio, aquele que o Barreto estava comentando, que é o ego, né? Na realidade, o ego do proprietário, fundador, do cara que fundou, né? Aí ele tem a figura do patrão, né? Que ele é o pai e o patrão ao mesmo tempo, né? E aí se mistura, né? Isso se mistura dentro do negócio, quer dizer, o cara, quando você tem uma relação com um funcionário, é diferente como você tem com um filho que trabalha com você,
ou com a esposa que trabalha com você. Então, tem o patrão. E a figura do patrão, eu acho que deve ser a pior de todas, né? Porque esse ele se mantém e se agarra realmente naquele trono ali, né? Tá, e esse momento, claro que é difícil você saber, é o momento que você vira a chave de um para o outro, ele vai se virando automaticamente. Ele vai virando uma empresa. Se ele não virar uma empresa, ele cai naquilo que o Sidney falou, ela cai, ela vai falir, porque ela fica tão grande, tão pesada, que o cara sozinho não consegue tocar ela, né? Mas o que você, vamos supor, na tua... você vê, antes de conhecer você, eu não sabia que existia uma consultoria para empresa familiar. E hoje eu vejo tão necessário que é isso. Entendeu? Quanto que isso existe dentro do Brasil, acho que deve ser no mundo inteiro, né? E quanto que existe essa dificuldade que as pessoas têm, eu sei, porque meu pai foi dono de empresa, e eu sei quanto que a gente até sofreu na mão dele na época lá como patrão, né? E a gente, se eu chegasse num ponto, talvez eu não teria coragem naquela época de sentar com ele e dizer, pai, vamos falar sobre sucessão? Talvez eu não teria, porque o bicho botava para correr, entendeu? Então, o que vamos por você dentro da tua... E quer dizer, eu também diria, quando que essa pessoa deveria procurar você, né? Aí seria a família inteira, né? Mas como que você faz para trabalhar isso? Essa figura do patrão, para chegar nesse momento de virar a chave e dizer, agora vocês têm uma empresa, vamos fazer planejamento empresarial nela. Então, né, nessa questão que o Reinaldo está trazendo aí, né, pessoal, eu vejo o seguinte, o fundador sempre vai carregar essa emoção de eu comecei, eu estava aqui, você nem estava aqui num tempos atrás, e agora vem dar um monte de palpite. Então é o seguinte, o patrão, ou esse fundador pioneiro, ele é interessante assim, ele propor desafios para o novo. Ele propor metas e desafios para o novo. E, claro, controlar a sua ansiedade de esperar para ver se este filho, este neto que está junto com você, ele vai corresponder a um desafio, a uma meta. Olha, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um desafio aqui em vendas. Você trouxe uma ideia, eu acho que essa ideia pode não dar certo, mas eu vou te dar a oportunidade de você testar essa ideia e me mostrar que isso realmente é eficaz, tem eficiência ou não. E esse esquema de desafio é uma forma de começar a passar do bastão, né? Isso acontece muito no agronegócio, né? O pai manda o filho estudar agronomia, quando o filho volta para a fazenda, como agrônomo, com um monte de ideias para colocar em campo, o pai transforma ele num office boy de caminhonete, né? Ó, ele que manda e fala assim, vai buscar adubo, agora vai levar o dinheiro no banco, passa na cooperativa, né, ele fica um office boy de luxo, né? Aí dentro da empresa, né? Ele fica executando ações que o pai mandão manda, mas ele não tem oportunidade de pôr as ideias em prática. Então, o gestor de fora, se houver uma contratação de um gestor de fora, ele pode auxiliar, porque ele vai chamar os dois no momento, né, e vai colocar uma ideia. Propõe um desafio, dê uma oportunidade. Se você não vai passar o negócio inteiro para esta pessoa no momento, fala, bom, então parte disso, qual é a sua ideia? Vamos adotar uma das suas ideias e vamos seguir com as minhas outras, todas que eu estou fazendo. E ao final vamos comparar. Então esse desafio é bom, porque o ser humano gosta de ser desafiado. Tanto o mais antigo, mais experiente, né, o mais, não é antigo, né, vamos dizer assim, o mais experiente gosta de ser desafiado, quanto o mais novo. Então o desafio é o caminho de colocar as duas gerações num caminho mais acertado, né? Uma consultoria externa, uma pessoa externa que não é da família, ela fala isso com mais tranquilidade, e talvez acalme mais as emoções entre as partes, né? Fique mais fácil de se colocar, né? Talvez seja o caminho mais sensato, mais fácil de você dar o início, o pontapé inicial para conversar sobre essa questão da sucessão dentro de uma empresa, né? Porque quando a empresa é uma das formas. Quando a empresa abre, né, para a consultoria, ela já está numa determinada situação, né, do emocional,
que nem sempre as empresas pensam numa consultoria quando ela está bem. Né? Geralmente elas nos procuram quando está em dificuldade familiar, financeira, emocional. Né? Daí a importância, quando existe essa interferência do lado não emocional. Né? Fica uma coisa mais racional. E é importante isso que você colocou. Vamos testar, vamos fazer uma experiência, vamos fazer como um Em processo. parte. O que é menos arriscado, né? O que é menos arriscado. Vamos aqui, né? A gente não vai perder tanto, não vai se investir tanto também, e vamos vendo a maturidade das ideias, né? Pessoal, eu vou estar precisando agora me ausentar, tá? Estou aí com esses projetos aí com o Sebrae, tá? Muito bom, parabéns aí, bom fim de semana aí, pessoal. Um abração, tá? Tchau. Então, é muita coisa, até o próprio Sidney tinha conversado antes. Às vezes tem empresas, um exemplo delas é a VEG Motores, que é no setor de energia elétrica, né? A VEG Motores adotou um protocolo que todo sucessor que estiver e for familiar, ele é filho, neto, primo, sobrinho de alguns dos fundadores da empresa, primeiro ele deve passar 1 ano, 2 anos no mercado de trabalho, ele vai trabalhar fora, no mercado de trabalho, naquela profissão que ele está, de administrador, supervisor, né? Engenharia, gerente de produção, ele vai trabalhar em uma outra empresa para ele ser um funcionário colaborador e aprender uma coisa que é muito difícil no sucessor, que nunca teve isso, é ter um emprego, ter um chefe, ter um patrão, ter regulamento, horário, horas, ordem, né, planos. Então, a VEG Motores adotou assim, todo sucessor que quiser compor a empresa e trabalhar na empresa VEG hoje, primeiro ele vai ficar 1 ano, 2 anos fora, no máximo aí 2 anos, ou no mínimo 2 anos, para que ele aprenda a receber ordens, ter horário, ter disciplina, saber o que é um planejamento de uma empresa. Então, ele vai experimentar isso lá fora, para quando ele chegar na sua empresa e ser agora do conselho administrativo da sua empresa, ele tem isto já vivenciado, né? E aí ele não fica gerando tanto conflito, né? Porque ele sabe que hierarquia, horário, transparência, obrigações, metas, tudo isso existe nas empresas, né? Então ele já viveu aquilo. É outra forma de você proporcionar ao sucessor e ao fundador uma confiança para aquele momento mágico da chave que o Reinaldo falou, a virada de chave, ela existir. Porque daí eu começo a confiar em você. Você já teve experiência, eu também tive, mas você também já teve. Então isso é bom, isso traz confiança, né? E a palavra-chave no diálogo e na mudança da chave e no momento mágico está quando a confiança é estabelecida. Quando estabelece essa confiança, essa virada de chave acontece, o momento mágico aparece e as coisas começam a avançar. Mas sempre lembrando, é um processo, né? Não é uma coisa pontual, muito rápida, ela é um processo, tem que ter decisões, arriscar. O pioneiro tem que arriscar, e o sucessor também tem que arriscar e também ouvir, saber ouvir, né? A experiência dos pioneiros, porque elas são importantes, elas é que formam a história dessa empresa, né? Então é muito interessante isso, conjugar essa história, experiência, com o ouvir, com a profissionalização. Acho que é por aí o caminho. Mas tem muita tentativa e erro, tem muito acertos bons, tem empresas que andam mais rápido, né? Depende também dos seus fundadores abrirem mão um pouco dessa emoção do bastão, daquilo é meu, eu que criei, mas tudo isso é um processo que vai andar. E acho que estamos aí, né? O APL de gestão tem como oferecer esse serviço, tem como estar presente no mercado para auxiliar as nossas empresas a fazer disso um processo harmônico e com bom desenvolvimento, né? Eu acho que é isso. Muito bem. Alguma pergunta mais? Fechamos? Sim? Podemos fechar.
Podemos. Muito bem. Queria Então, parabenizar o Gumercindo pela isso, com exposição. certeza. E só complementar aqui, por favor, o Reinaldo tocou numa questão, um momento específico, né? E todo o processo ele foi colocado, foi muito bem articulado, Gumercindo. Mas eu acredito assim, que aquele ponto inicial que ficou na curiosidade do Reinaldo está naquele empresário que, mesmo assim, sendo uma pequena empresa, um microempreendedor, uma empresa de médio porte, que essa é a realidade de 97% das empresas no país, e são essas empresas que muitas vezes trabalham em âmbito familiar, né? Onde está o filho, a esposa. Então, essa problemática da família junto ao negócio, ela é muito forte no perfil das empresas brasileiras. Agora, essa necessidade de se profissionalizar e utilizar todas essas ferramentas expostas pelo Gumercindo, ele vem da sensibilização, eventualmente, daquele proprietário fundador, ou até da própria família, quando ela já está mais madura pela questão da continuidade do negócio, é da percepção efetiva do patrimônio e da geração de renda que esse negócio representa. Né? E às vezes, mesmo que seja uma microempresa, uma empresa que ela gera renda que é representativa para o sustento e desenvolvimento daquela família. Se é maior, o conhecimento de todos que têm aquele envolvimento com o patrimônio, seja hoje ou futuramente, pela perspectiva de herança, como o Gumercindo falou, né? Então, é quando passa a existir aquela preocupação da continuidade da empresa numa perspectiva de sustentabilidade, né? de ao menos assim, atravessar gerações. E hoje eu acredito que muito mais, em razão da dificuldade aí de todo o mercado de circulação de dinheiro mesmo, né? De crédito, de se gerar renda. Então, essa preocupação ela deve surgir em algum momento na ideia desse empresário, desde que ele tenha um perfil empresário amadurecido, né? Entenda aquilo como um negócio de perspectiva boa e sustentável. Tá? Então, na verdade, depende muito da percepção dos atores, daquela família, daquele perfil de empresa. Né? Ela pode, às vezes, chegar antes, que é aquele que ganha o tempo, né? Já está se articulando, já enxerga o negócio com outra perspectiva, ou pode demorar muito. Né? O que a gente espera, na verdade, é que essa sensibilização chegue logo, né? Para que essas empresas continuem existindo e a gente também possa auxiliá-los nesse processo, não é, Tânia? É isso mesmo. Muito bem colocado, Márcia. Gumercindo, aqui finalizando então o nosso bate-papo, né, do APL de Gestão. Queria, em nome do grupo, agradecer demais, adorei o seu bate-papo sobre o assunto muito importante, a gente vê isso muito nas organizações, e se eu pudesse ter aqui a honra de fazer aqui um resumo, eu diria que acho que a primeira questão seria a conscientização, né, desse dono, como a Márcia até ampliou aí, de que esse é um assunto que tem que ser tratado, né? A sucessão tem que ser tratada. Então, acho que a conscientização é muito importante, porque, como foi dito aqui, ou a empresa fecha, ou eu tenho que arrumar alguém fora, né, para administrar a coisa que eu tanto amo, né? Então, assim, sucessão é algo que tem que ser tratado, acho que é a primeira coisa. A outra é um assunto à parte mesmo, tem que ser gerenciado, né? Não no dia a dia, né? Algo à parte, né? Pelo que você contou e falou para a gente. E a outra não dá para fazer isso sozinho, não dá. Tem que ter um Gumercindo da vida, tem que ter uma empresa que traga à luz, né? que desfaça os conflitos, as emoções e traga planejamento. Então, acho que esses são os 3 pontos que eu tiraria aí da sua fala, muito bacana. E para quem está nos assistindo, eu queria fazer um convite para acessar o nosso site, é o apldegestão.com.br,
que assim como o Gumercindo traz esse tema tão importante, tem vários apoios de gestão no APL de gestão, desde jurídico, financeiro, planejamento estratégico, recursos humanos, marketing digital, né? Empreendedorismo e até palestrante motivacional. Então, eu faço um convite para vocês entrarem no APL de gestão lá no site, acompanhar a gente no Face. Essa live aqui vai ficar gravada para vocês assistirem, compartilharem aí para os colegas empresários para transformar a família, a empresa familiar, numa família empresária. Contar aí com a gente para isso. Muito obrigada, Gumercindo, e a todos, e até o próximo bate-papo.